o tema é contribuições sociais residuais. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins e nós vamos dar uma dica de direito tributário sobre as contribuições sociais residuais. Importantíssimas, são frequentemente exploradas no exame de ordem. E o que você precisa saber sobre estas contribuições sociais residuais? Veja bem, a Constituição Federal permite que a União institua contribuições sociais. E lá no artigo 195, o Constituinte já descreveu qual é o fato gerador das contribuições sociais. Então, incide contribuição social sobre a folha de salário, incide contribuição social sobre receita de concursos e prognósticos. Na verdade, na primeira fase do exame de ordem, você não precisa saber ali os fatos geradores das contribuições sociais. Você só tem que saber o seguinte: a Constituição Federal permite à União instituir determinadas contribuições sociais. E o texto constitucional já descreve o fato gerador, qual é a conduta que desencadeará o dever de pagar estas contribuições. Mas, mais importante do que isso, você precisa saber o seguinte, que o Constituinte, assim como fez em relação aos impostos residuais, o Constituinte deixou uma porta aberta para a União. O Constituinte se dirigiu à União e disse o seguinte: União, ali no artigo 195 eu já vou descrever as contribuições sociais que você pode instituir. Mas é o seguinte, eu vou te deixar uma permissão. Se você quiser criar outras, eu deixo. Veja bem, ninguém mais tem esta permissão. Estados não podem, municípios não podem, Distrito Federal não pode. Só você, União. Então, União, você detém aquilo que a doutrina chama de competência tributária residual para a instituição de novas outras contribuições sociais. Se a União, somente a União, detém competência residual para criar outras novas contribuições sociais, significa dizer que a União pode instituir contribuições sociais residuais. E os principais aspectos deste tributo são, a gente já falou do primeiro, que é a competência. Competência privativa exclusiva da União. Então, um Estado pode criar uma nova contribuição social? Não. Além das permitidas pela Constituição? Não. Município pode? Não. Somente a União pode criar outras contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. Uma outra característica é estas contribuições sociais residuais, se instituídas pela União, não podem ser cumulativas. Ao instituí-las, a União deve utilizar a técnica da não cumulatividade. Além de não poderem ser cumulativas, se a União quiser instituí-las, a União deve adotar um fato gerador e base de cálculo inéditos. A União não pode usar o fato gerador ou base de cálculo das outras contribuições sociais já previstas no artigo 195. Então, não pode ser uma contribuição social sobre a folha de salário, sobre a receita de concursos e prognósticos. Sei lá, a União tem que olhar para a sociedade e escolher um fato gerador novo. Sei lá, uma contribuição social sobre andar de bicicleta, ser proprietário de barco. Vai ter que escolher um fato gerador novo. Então, veja que as características das contribuições sociais são muito semelhantes às características dos impostos residuais. Somente a União pode criar imposto residual, somente a União pode criar contribuição social residual. Os impostos residuais, impostos, não podem ser cumulativos
e não podem ter fato gerador ou base de cálculo de outros impostos previstos na Constituição. As contribuições sociais residuais não podem ser cumulativas e não podem ter fato gerador das outras contribuições já previstas na Constituição Federal. E a semelhança entre contribuição social residual e imposto residual é tão grande que o veículo introdutor de norma é igualmente o mesmo. Os impostos residuais só podem ser instituídos por meio de lei complementar. E as contribuições sociais residuais, que estamos vendo nesta dica, também só podem ser instituídas por meio de lei complementar. Então, lei complementar. A União pode criar contribuições sociais residuais por meio de lei comum, lei ordinária? Não. E isso é frequentemente indagado no exame de ordem. Por meio de medida provisória? Também não. Isso frequentemente é indagado no exame de ordem. Numa questão vem assim: a União criou, por meio de medida provisória, por meio de lei comum, uma nova contribuição social destinada ao custeio da Seguridade Social. Está errado. É somente por meio de lei complementar. Então, esta é a nossa dica sobre este tributo da competência privativa da União, esse tributo que só pode ser instituído por lei complementar, que não pode ser cumulativo, não pode ter fato gerador e base de cálculo de outras contribuições previstas na Constituição Federal. Esta foi a nossa dica sobre as contribuições sociais residuais.